Olá! Antes de qualquer coisa, quero dizer que é um grande prazer receber você aqui no meu canal. E se é a primeira vez, eu quero dizer que a alegria ainda é muito maior. Sejam muito bem-vindos aqui comigo. Bom, há alguns dias, uma pessoa me passou um texto por WhatsApp querendo que eu expusesse a minha opinião sobre o assunto que se tratava ali naquele caso, naquele texto. De lá para cá, nós não tivemos a oportunidade de pararmos para conversarmos sobre esse assunto. Então eu resolvi postar este vídeo, pois assim não somente uma, mas várias pessoas poderão saber como eu entendo esse texto. Mas vamos ao que interessa. Bom, a pergunta que não quer calar é essa: as mulheres são proibidas de ensinar na igreja? Mulheres são proibidas de falar na igreja? As mulheres são proibidas de trabalhar na igreja? Bom, vamos ver. Parece que o texto que a pessoa passou para mim é o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 12. Depois eu quero que você dê uma lida lá e você vai ver que tem umas orientações que Paulo está passando ali para Timóteo a respeito da igreja. Ali tem pelo menos dois ensinos, aparentes. Dois ensinos aparentes. O primeiro ensino é que a mulher não pode ensinar. E o segundo é que ela não pode assumir ou usurpar a autoridade masculina. Vamos voltar um pouco no texto e começar a partir do versículo 9, observando que até o versículo 8, as palavras do apóstolo, elas são direcionadas aos homens, são orientações para os homens. Então vamos ver a partir do versículo 9. E aí o que diz o versículo 9? Diz assim: quero do mesmo modo que as mulheres, quer dizer, eles já vinham falando dos homens, a orientação para os homens, agora ele está dando orientação para as mulheres. Quero do mesmo modo que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos custosos. Olha só que interessante. Esse é só o versículo 9. A primeira orientação é para que elas se enfeitem. As mulheres têm que ficar bonitas, então que elas se enfeitem, que elas se ataviem, que elas se enfeitem. Ataviem também quer dizer se arrumem, que elas se arrumem com trajes decorosos. Decorosos quer dizer com pudor, com modéstia, com sobriedade, sem vaidade e com desprezo ao luxo e à ostentação. Com desprezo ao luxo e à ostentação. Interessante isso, muito importante. E, sobretudo, com comedimento. Tudo isso de que maneira? Em conformidade com os padrões morais e éticos da sociedade daquela época, a sociedade onde eles viviam. Aliás, uma cultura bem grega, A cultura grega era predominante ali no meio daqueles cristãos. Vamos ao versículo 10. E no versículo 10 ele diz assim, olha, mas, ele dá uma ressalva, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, ou seja, não é para se vestir da maneira indecorosa, de uma maneira qualquer, de qualquer jeito, também trazendo luxúria, ostentação, nada daquilo que a gente viu do versículo 9, nada daquilo que a gente acabou de refletir. Mas o que ele está dizendo aqui? De maneira como convém às mulheres que fizeram profissão de servir a obra de Deus, de fazer a boa obra de Deus. Então aqui ele está só complementando agora no versículo 10 as orientações do versículo 9. Ele está especificando
que essas são para mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então, essas orientações que ele deu aqui no versículo 9, o que ele está falando aqui nesse texto, é específico para as pessoas que fizeram profissão de servir a Deus, de obrar na igreja, de operar na igreja, de trabalhar na igreja, enfim, de fazer a boa obra de Deus aqui nessa terra. Vamos ao versículo 11. E no versículo 11, ele diz assim: a mulher aprenda em silêncio com a submissão. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. A mulher aprenda em silêncio, em submissão ou com toda a submissão. Neste ponto, o primeiro lugar, é necessário entender que naquela sociedade, quando a mulher falava em público, era entendida ou era entendido esse ato como uma falta de decoro, uma falta de respeito para com o marido, se ela fosse casada, para com o pai dela, caso ela morasse com o seu pai, ou para com o seu irmão mais velho, caso não tivesse marido nem o pai, ela seria dependente do irmão mais velho. Então, a mulher falar em público, naquela cultura, naquela ocasião, significava falta de decoro, falta de respeito. Então, a mulher na cultura grega, ela não podia falar em público, né? Ela tinha que ficar em silêncio quando estava no meio social. Logo podemos entender o quê? Que o apóstolo Paulo, com isso, ele queria impedir que alguém pudesse se chocar com uma prática indevida ou imprópria, de acordo com a cultura local, dentro da igreja. Agora, você imagina, uma pessoa entra na igreja, né? Uma cultura desse tipo que a gente está falando, onde a gente pode até contemporizar e trazer para o nosso tempo. Existem práticas, existem coisas que, se as pessoas forem à igreja, ela não frequenta a igreja, mas se ela for à igreja e encontrar certas práticas lá, ela vai se escandalizar e talvez ela não fique na igreja, né? Então, naquele tempo, havia também uma cultura, havia práticas e costumes, e Paulo, quando está dando, então, os seus conselhos, ou as suas diretrizes, ou as suas orientações para o Timóteo, né, ele está dando de acordo com os padrões locais. Para quê? Para que a igreja não agredisse, né, as pessoas chegarem e se sentir agredidas dentro da igreja com certas práticas mas que não condizesse com a cultura local. Bom, vamos ao 11. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Quanto à submissão, creio que dispensa comentário. Na minha humilde opinião, se alguém não se submete ao ensino que está por receber, como poderá recebê-lo? Então, esse versículo 11, não temos que comentar muito. Acredito que o entendimento está muito tranquilo, né? Muito tranquilo ali no caso do 11. Bom, no 12, aqui talvez esteja o grande nó, aqui que talvez esteja a grande dúvida de quem lê pela primeira vez, né, uma leitura desatenta, né? Aqui gera realmente muitas dúvidas, aliás, não só dúvidas, aqui também gera muita polêmica, né? Hoje se discute muitas questões em relação à participação da mulher dentro de certas atividades da igreja, e esse versículo ele corrobora muito com isso. Vamos lá, versículo 12. Pois não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Olha como ele reforça o esteja em silêncio. Bom, então por último, nesse versículo 12, o que nós vemos? Nós vemos duas expressões aqui interessantes. A primeira fala sobre o ensino, né? E a segunda é sobre assumir ou usurpar a autoridade do homem. Eu entendo que estamos diante de um caso de instrução de caráter exclusivamente cultural, pois há vários outros textos na Bíblia que mostram que mulheres exercendo o ministério de ensino, palavra, inclusive de liderança, tá? Existem vários textos, né? E eu gostaria até de citar alguns aqui para poder fortalecer isso que a gente está colocando aqui como nossa opinião.
né? No livro de Juízes, no capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 5, você vai encontrar lá, logo de início, nesses dois versículos, falando de Débora, do ministério de Débora. Ele está dizendo o que ela fazia. E vai dizer sobre o trabalho, além dela ser juíza, tá? Ela também profetizava. Então ela era juíza e profetiza, né? Com autoridade. Leia o texto e você vai ver que ela tinha autoridade. Então, o texto de Débora, lá em Juízes 4, versículo 4, é um texto que fortalece bem para a gente fazer o entendimento de 1 Timóteo. Em Ruth, capítulo 1, na verdade todo o livro de Ruth, né, descreve a história de Ruth, mas logo no versículo, no capítulo 1, você vai encontrar o início, né, de toda a trajetória, de toda a saga que ela viveu, né, e a liderança que ela exerceu, né, naquela família. Tá? Bom, depois também temos Esther. No livro de Esther, do capítulo 2 até o capítulo 10, o que você vê ali, a participação de Esther, né, inclusive com liderança. Aliás, Esther é uma rainha e ela lidera a virada, vou chamar de virada, entre aspas, né, virada do jogo, junto com Mardoqueu. Ela lidera isso, coloca o povo para jejuar, coloca o povo para orar, né, enfim, e depois, junto com Mardoqueu também, eles conseguem, recebendo de Deus a orientação para que pudessem reagir e, enfim, eles saíram vitoriosos. O livro de Esther, para mim, é um dos livros mais bonitos, mais lindos da Bíblia, né? Um romance maravilhoso. Tá? E no Novo Testamento, eu destaquei aqui, para a gente não esticar muito o nosso vídeo, a história de Priscila. No capítulo 18, capítulo 18 de Atos, a atuação de Priscila e Áquila junto com Paulo, né? Como Priscila entra atuando, trabalhando, né? E em todo o tempo. Tá? Então, na verdade, esse capítulo, que muita gente eu sei que existem algumas agremiações em que as pessoas estipulam algumas regras e tudo, mas no meu entendimento, esta orientação da mulher não ensinar, da mulher não falar em público, é uma orientação de caráter estritamente cultural, em função de que a igreja precisa expandir. Para a igreja expandir, ela precisa ser simpática à população onde ela está estabelecida. E por essa razão, Paulo dá essa orientação então para Timóteo. Timóteo, a mulher não fale, que ela fique em silêncio, que ela não ensine, ou seja, que ela não exerça ministério, que ela não tenha destaque na igreja. Para quê? Para que não haja escândalo e as pessoas se sintam chocadas e assim rejeitem a igreja. Rejeitando a igreja, vai rejeitar naturalmente a palavra que a igreja tem para trazer palavra de salvação para ela. Tá ok? Bom, eu quero te agradecer, que você que ficou comigo até aqui, até o final. Tá? Eu quero te pedir para você que não é inscrito, que você se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para você receber o aviso dos novos vídeos e compartilhe nossos vídeos. Compartilhe à vontade, porque se foi bom para você, acredito que também será bom para alguém do seu círculo de amizade, alguém que você conhece. Tá? Compartilhe o nosso vídeo, deixa um comentário, que também para a gente aqui é muito importante. Tá? E que Deus te abençoe, e Deus abençoe a tua vida de maneira grandiosa, de maneira gloriosa, de forma rica e abundante. E conte comigo.